primeira foi há 2 meses? A primeira foi há 2 meses, mas o cronograma é trimestral mesmo. A gente programou essa reunião trimestral. A primeira foi dia 7 de julho. E, inicialmente, a gente fez um ajuste para ser na primeira quarta do mês proposto. E a gente vai criando esse cronograma para, à medida que for acontecendo, a gente vai fazer o rodízio dos hospitais, respeitando esses 3 meses. Joia. Muito bom. Alan? Bom, gente, 7h35, então a gente vai começando, tá certo? Certo. Beleza. Desligar aqui. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Essa é a nossa segunda sessão da endoscopia DOR Regional Bahia, em que a gente congrega aí os 3 hospitais da rede, o São Rafael, o Aliança e o Cardiopulmonar. Essa sessão ficou sob a responsabilidade nossa, da equipe do cardio, e eu gostaria de agradecer inicialmente à equipe organizadora, Marcos, Vladimir e Cláudio, que se empenharam aí na organização desse evento. Queria agradecer imensamente a Nelson pela disponibilidade de estar aqui conosco e de poder partilhar aí seus conhecimentos com a gente nessa noite. Nelson, ele é médico assistente do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital das Clínicas da USP e ele vai nos falar sobre a abordagem endoscópica do câncer precoce. Então, o câncer gástrico precoce. E o que a gente organizou para essa noite foi justamente uma fala de Nelson. Em seguida, nós abriremos para algumas perguntas. Isso vai depender um pouquinho da nossa disponibilidade de tempo, depois de Nelson falar. E, em seguida, nós vamos apresentar 2 casos clínicos. Os casos serão apresentados por Dr. Vladimir Araújo, e Vladimir é médico endoscopista do Cardiopulmonar, Rede DOR São Luís. E a moderação dessa apresentação dos casos será de Cláudio Vasconcelos, que também é médico endoscopista do Cardiopulmonar, Rede DOR, e coordenador do Serviço de Endoscopia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Os debatedores serão o Dr. Nelson mesmo, Dr. Rodrigo Guedes, Rodrigo é oncologista da Rede DOR, Dr. Igor Campos, Igor é médico patologista também da rede, e Dr. Luiz Fernando Johnson, que é médico oncologista, cirurgião oncológico do Hospital Cardiopulmonar da Rede DOR também. Então, eu gostaria de agradecer de novo a todos os participantes aqui presentes, a todas as pessoas que estão envolvidas no fórum, no sentido de apresentação, de discussão e de moderação, e eu passo a palavra a Nelson, e em seguida Cláudio conduzirá como moderador. Então, Nelson, mais uma vez, muito obrigado, e a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pela gentileza do convite. É um prazer falar com os amigos da Bahia. Muitos amigos aí, né? Nós temos a felicidade de ter muitos amigos. O Cláudio, especificamente, foi meu colega de turma, né? Fizemos aqui estágio de endoscopia no Hospital das Clínicas em 93, né, Cláudio? Então, eu tenho esse privilégio de ter a amizade do Cláudio, né? Realmente é um ser humano, além de médico, é um ser humano muito especial, né? A gente tem muita consideração aí pelo Cláudio. E aí, ao decorrer dos anos, fizemos muitos amigos na Bahia, aí, né? Vladimir, o Vitor mais novo aí, tem todo o pessoal aí, Geomar, tá? Todo o pessoal envolvido aí. Realmente é um prazer. E assim, né? Eu parabenizo a Bahia porque realmente tem um grupo na área da endoscopia muito forte, né? Então, realmente, a Bahia está de parabéns, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela. Apareceu aí? Não? Ainda não. Ainda está em processo, mas vai aparecer. Sim? Está preta a tela. Eu vou dar um stop, às vezes acontece, eu vou compartilhar de novo. Agora foi. Foi, né? Foi. É engraçado. A primeira vez nunca dá certo. É meio engraçado. Não sei o que é, mas... Deixa eu posicionar aqui abaixo. Aqui.
Bom, então eu vou falar sobre abordagem endoscópica do câncer gástrico precoce, né? Nós vamos abordar esse tema de uma forma bastante prática, objetiva, né? E baseada nos casos, né? Como eu falei, eu faço endoscopia, né, desde 93, né? É um assunto que sempre me interessou, diagnóstico precoce. Então, eu venho estudando, né, especificamente câncer de estômago, também de cólon, mas especificamente de estômago, né? Eu, até pelos locais que eu trabalhei, tem muitos pacientes da comunidade japonesa, e então eu acabei estudando bastante esse tema, né? E vou mostrar os casos práticos, né? E de cada caso o aprendizado que nós temos acumulado, assim, né? No decorrer dos anos. Deixa eu colocar aqui. E é assim, ó, a etapa fundamental é a detecção, né? Se não há uma detecção, todo o resto não existe a discussão do que faz, se faz eco, se não faz, sendo tratamento endoscópico, mucosectomia, dissecção, né? Então, o momento fundamental é a detecção, né? Até porque, uma vez detectado, independente se o tratamento endoscópico ou cirúrgico, mas a possibilidade de tratamento definitivo é real, né? Então, e quanto mais precoce, mais superficial a lesão, maior possibilidade de cura, só que, em contrapartida, o diagnóstico é mais desafiador, né? Como nesses 4 casos, né, que nós vemos, em cada caso, temos uma lesão, que eu vou mostrando no decorrer da nossa apresentação. Então, tem alguns cuidados fundamentais para que nós possamos fazer o diagnóstico, né? Primeiro é a qualidade do nosso equipamento, né? O recomendado seria equipamento de alta definição, mas o mesmo japonês, mesmo com fibroscópios, eles faziam bons diagnósticos, né? Então, obviamente, equipamentos melhores vão facilitar a detecção, de repente possamos diagnosticar lesões menores, mais discretas, né? Mas um bom equipamento, uma manutenção em dia, o endoscopista tem que ter o cuidado de preparar o órgão, fazer uma boa limpeza, porque o câncer, normalmente, onde tem a lesão, tem alguma sujeira, né? Algum resíduo, uma secreção, tem saliva. Então, é aí que o endoscopista precisa estar muito atento. Às vezes tem uma sujeirinha, a gente fala, não deve ser nada. E aí que pode estar o perigo. E uma vez feita uma boa limpeza, eu vejo com frequência, por exemplo, eu estou aqui no Hospital das Clínicas, que os residentes fazem um movimento muito brusco com o aparelho, assim. Então, ele faz aquele movimento mecânico, mas ele não está observando. Então, eu gosto muito de frisar a imagem, mesmo que não faça a documentação fotográfica, porque uma imagem estática, nós temos muito mais condições de identificar pequenas alterações. Então, aqui, exemplo, eu frisei a imagem e aí nós vamos observar, né, se tem alguma alteração nessa imagem, né? Então, nessa parte central, dá para identificar uma alteração da coloração, né? Então, esse é o momento principal, né? Então, todo o resto já eu diria que nesse momento é 80% da importância de todo o processo. O resto se faz cromoscopia, não faz, se faz eco, se resseca de por mucosé ou dissecção, isso é o menos, sim, em relação à importância do caso, é o menos relevante, né? Importante aqui, né? Importante aqui, se fez o diagnóstico, de repente, se fez uma gastrectomia, o paciente vai ficar curado também. De repente, foi um over-treatment, então, é possível que sim, tá? Mas seguramente o paciente vai ter o tratamento definitivo. Agora, se nós deixarmos fazer esse diagnóstico, o paciente voltar daqui 5 anos, ele já vai estar com um câncer avançado, né? Então, nós temos aqui, acho que no grupo, também cirurgiões acompanhando também, né? Então, é fundamental, eu acho que o cirurgião, outros colegas gastroclínicos também recebam um laudo e também nos ajude, né? Orientando. Pode ligar, eu falo para os colegas, olha, se tiver algum exame que você acha que não foi bem, não está documentado de uma forma adequada ou não está duvidoso, me liga, né? Manda o paciente de volta, né? Então, eu acho que para o cirurgião, para o gastroenterologista que recebe o laudo, não faz, de repente, endoscopia, mas que recebe o laudo,
que também avalia essas lesões, né? Avalia a qualidade do exame endoscópico. Então, uma vez identificado uma área suspeita, aí sim o endoscopista gasta mais tempo com a própria luz branca, né? Eu sempre recomendo observar bem com a luz branca, né? Então, com a luz branca, nós conseguimos também definir, eu acho que do diagnóstico de informações, a maior parte das informações nós conseguimos com a luz branca, né? Aqui o exemplo, olha. Então, aqui, dependendo da contração do órgão, né? Esta área, aparentemente uma discreta alteração da cor, ela vai tomando diferentes morfologias, né? Aqui numa visão frontal, olha, aqui a gente já fala, puxa vida, acho que aqui é uma neoplasia. Aqui, olha, quando ela ficou sobre essa prega, veja que ela tem um espessamento, tem uma depressão, né? Então, nesse momento, eu já sei, ó, alta probabilidade de ser câncer, tá? Aí eu vou incorporando outras informações. Aí, por exemplo, se tiver cromoscopia digital, neste caso, ajuda também. Isso aqui é o FAIS, é uma geração muito anterior, né? Mas mesmo assim, ela nos traz informações bastante importantes, né? E aqui, cromoscopia com índio carmim, né? Normalmente se faz trabalho, compara uma coisa com a outra. Eu, na verdade, não gosto de comparar os recursos. Eu gosto acho que são recursos que trazem informações complementares, né? Então, isso que acho que é importante. E aí, que com frequência que acontece? Eu não tenho o NBI, o BLA. Às vezes o endoscopista já se sente até, de uma certa forma, impossibilitado de fazer o diagnóstico, né? Eu acho que não, é importante que o endoscopista saiba que com equipamento com luz branca, com índio carmim, é possível fazer um bom diagnóstico. Aqui, uma informação adicional, no momento da biópsia, particularmente eu faço biópsia bem representativa de apenas um fragmento, né? Isso precisa estar, obviamente, né, estando em sintonia com o patologista. Se a biópsia você conseguiu pegar no local representativo e o fragmento veio um fragmento bom, né, eu acho que isso é suficiente. E no momento da biópsia, nós podemos avaliar também que é uma lesão bastante superficial, se confirmar a natureza maligna, tá? Que não há nenhuma suspeita de que a lesão invada planos profundos, né? Então, não há necessidade de fazer exames complementares para estadiamento local, né? Outras alterações são mais evidentes aqui, convergência de pregas, espessamentos, irregularidade, e aqui eu chamo muito atenção para a friabilidade, né? Então, você fez o exame, não traumatizou, não tem nenhum motivo para sangrar, mas tem alguma área de sangramento discreto, assim, isso realmente chama muita atenção. Até serve como uma propedêutica, tem uma área suspeita, você jogou bastante água, de uma forma até meio brusca, não sangrou, aí a probabilidade de ser câncer já diminui um pouquinho, né? Então, todas as informações acabam sendo importantes para definirmos aí se trata de uma lesão benigna ou maligna, né? Obviamente, fazer o exame sistematizado, isso é fundamental, né? Isso, particularmente, eu acho que é importante que cada pessoa endoscopista tenha a sua sistematização, tá? Eu, normalmente, gosto de lavar o antro, depois começar a examinar mais do fundo, cárdia, corpo, depois vou para a região do antro. E só depois que eu vou para o duodeno. Isso, não sei, quando, né, Cláudio? Quando nós aprendemos a fazer endoscopia, a gente já ia para o duodeno. Mas eu, psicologicamente, quando vou para o duodeno, eu sinto que já acabei o exame, né? Então, eu não vou para o duodeno, porque eu prefiro examinar o estômago, né? Depois ir para o duodeno, né? E quando tem uma lesão, às vezes vem um paciente já com uma lesão, diagnóstico de uma lesão para avaliar. Não vou na lesão em geral, tá? Eu prefiro examinar o resto do órgão, porque se eu já vou diretamente na lesão, acabo esquecendo do resto, né? E a gente vai mostrar mais adiante que isso é muito importante fazer o exame de todo o órgão, né? Outro cuidado é saber reconhecer as lesões, né? Eventualmente, a lesão passa no nosso campo visual, eventualmente nós fotografamos a lesão, né? A área da lesão, suposta lesão, e eventualmente nós não identificamos aquilo lá como uma lesão suspeita, como uma neoplasia. Então, está aqui um exemplo. Ó. Essa paciente me chegou para fazer a proposta de tratamento endoscópico,
dissecção submucosa. Eu avaliei, achei que já não era uma lesão para tratamento endoscópico. Mas o interessante é que a paciente trazia exames anteriores. Então, aqui, nesse exame foi feito o diagnóstico, uma neoplasia do câncer gástrico, mais gastrite atrófica, mas exame dos anos anteriores, em que foi constatado somente gastrite atrófica, já parece que, né, tem alguma alteração aqui, tem uma convergência de pregas, uma irregularidade, a parede está meio retraída, e aqui no ano anterior, veja que tem uma alteração na coloração, né? Tem aqui nitidamente uma gastrite atrófica, e aqui parece ter uma lesão. Então, e foi fotografado, foi documentado, mas não foi visto esta lesão como uma lesão suspeita. Então, é fundamental que o endoscopista identifique as lesões. E como é que o endoscopista vai identificar se é uma lesão, se é uma área suspeita ou não, né? Primeiro, eu acho que é ver muitos casos, né? Por isso que nas minhas aulas eu gosto de trazer muitos casos. Né? No final da aula, vocês vão ter visto mais de 20 lesões, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, ver as lesões. Eu, particularmente, vejo as minhas próprias lesões, e toda vez que eu olho, eu consigo alguma informação adicional, né? Então, eu aprendo com os meus próprios casos, revendo os casos, e a gente acaba aprendendo, né? Outro ponto que auxilia muito para nós começarmos a identificar as neoplasias é esse conceito do professor Yao, né? Que é a observação dos padrões glandular e vascular. Então, o que diz esse conceito do professor Yao? Identifica uma área suspeita com luz branca sem magnificação, né? Aquele que eu falei, é luz branca. Esse momento que é fundamental, né? Então, o passo seguinte, observar a presença ou não de linha demarcatória. Se tiver linha demarcatória, observar os padrões glandular e vascular da área interna da linha demarcatória. Se tiver irregularidade em um dos padrões, alta probabilidade de ser câncer. Tá tudo bem, pessoal? Tudo bem aí, Cláudio? Ok. Tá. Isso é fundamental. Isso é muito importante. Então, aqui, ó, com a luz branca, essa área, olha, isso que anatomia, a gente deve ter muito fixo, muito firme o aspecto normal do órgão, né, da anatomia normal. Então, esse piloro, ele está estranho, né? Então, o que eu ensino aqui para os residentes? É bater o olho e falar, olha, aqui, não sei o que é, mas está estranho, né? E aí, usando esses recursos, então, olha, aqui com BLA e aqui, veja que tem uma alteração nessa região. Com magnificação, observa o quê? Então, aqui é regular, chega aqui tem uma linha, aqui tem uma linha, aqui tem uma linha de marcação. Basicamente, aqui não está muito magnificado, mas dá para ver uma alteração glandular. Chama a atenção que o câncer ele cresce de uma forma bastante irregular, olha, né? Por isso que no momento da dissecção tem que tomar muito cuidado, porque se for um aparelho convencional sem magnificação, a gente vai achar que o limite é aqui, ó, né? Mas veja que com a magnificação a lesão vai, ela se expande bastante, tem um crescimento expansivo assim lateralmente, né? E veja que o índice Carmine nesse caso não ajudou muito. Por isso que eu chamo a atenção a importância de examinar bem, né, antes de fazer a cromoscopia, tá? Porque aqui com a cromoscopia a gente meio que ficou perdido aqui, tá? Mas para trazer que as informações são bastante, as informações são complementares. Tem novas tecnologias, por exemplo, o LCI, que às vezes facilita a identificação desta área suspeita, né? Mas o nosso treinamento seria aqui, nessa imagem, identificar uma área suspeita, né? É o estômago atrófico. Então, aquilo que eu falo, o movimento com o endoscópio tem que ser lento, né? Porque se for um movimento muito rápido, nós não temos essa percepção de alteração da coloração, né? Então, aqui, ó. Então, tem uma lesão aí, tá? Soltei a imagem de novo. Ó, o LCI, ele facilita a identificação, tá? Isso, realmente, os trabalhos têm mostrado isso, e na minha experiência também. Então, você coloca lá com a luz branca, depois muda para o LCI, numa área suspeita, e ela realmente facilita a identificação dessas lesões. Aqui com o BLI,
aqui com um pouquinho de magnificação. Tem algumas lesões que realmente o BLI auxilia muito, né? Vou mostrar um caso desses mais adiante. Então, aqui, olha, então, linha demarcatória, aqui tem o padrão regular, e aqui, olha, aqui está alterado. Mas olha como é interessante aquilo que eu falei. Então, tem neoplasia aqui, depois a neoplasia sobe aqui, e veja que aqui é não neoplásico, olha. E aqui depois, aqui tem lesão de novo, e aqui ela se prolonga para cá, ó. Então, algumas lesões, para fazer a ressecção, a magnificação é fundamental para delimitar bem as lesões. E aí, tendo esse conceito, né, de alteração da coloração, alteração dos padrões glandular e vascular, então, aqui, mesmo com o equipamento convencional, a gente pode suspeitar, né, isso auxilia a identificação das lesões. Então, aqui tem essa condição, não dá para fazer uma boa avaliação, e aqui, aparentemente, só uma gastrite erosiva. Mas é importante, nesse contexto, nós observarmos se tem alguma área, alguma lesão diferente, né? Então, essa aqui chama um pouco a atenção, né? Ela é um pouquinho diferente das demais. Então, numa maior aproximação, aqui, ó, sem magnificação, é possível observar o quê? Linha demarcatória, né, do conceito do professor Yao, e se observar mais detalhadamente a parte interna dessa linha demarcatória, ela tem uma irregularidade, né? Aqui com o índice carmim também é possível observar que ela é diferente da periferia, que é normal, né? Então, eu acho que ter esse conceito é fundamental. Então, ter uma área e fazer uma observação bastante cuidadosa. Se tem alguma lesão diferente das outras e observar essa parte interna da linha demarcatória. Outro conceito importante tem pacientes que a gente faz uma endoscopia e tem um estômago bastante alterado, né? Então, obviamente, pode fazer o protocolo OGA, esse tipo de coisa, mas tem alguns estômagos que eu, particularmente, não faço muita biópsia para estratificar, assim, porque, em geral, é bastante evidente. Por exemplo, esse paciente aqui, nesse estômago, é um estômago muito alterado, né? Então, esse tipo de paciente, o que eu recomendo? Eu recomendo, olha, o senhor tem um estômago alterado, precisa fazer endoscopia de uma forma preventiva, né? Eu mesmo recomendo. E aí eu vim fazendo seguimento desse caso, né? É um estômago de difícil avaliação, né? Desde 2012, 13, 14, 15, quase anualmente, né? Sempre fazendo uma biópsia, outra, mas nunca tinha dado a lesão. Mas aqui em um dos anos, aqui 2018, né? Aí essa lesão já, em luz branca, já chamou a atenção, né? Então, eu trago assim mais como um exercício, né? Então, nós devemos, então, no contexto todo, observar se tem alguma área que chame a atenção, né? Realmente tem várias áreas alteradas, né? Uma irregularidade, mas essa região, ela chama um pouco a atenção, né? E aí, aquele cuidado, observa a região com diferentes graus de insuflação, mais próximo, mais distante da lesão. Ó, aqui, aspirando um pouquinho, desinsuflando o órgão, aqui fica uma área bem suspeita, né? Aparentemente tem linha demarcatória. Observando bem, o padrão aqui interno está aparentemente alterado. E todas as informações acabam contribuindo para chegarmos a alguma conclusão, né? Pelo menos do ponto de vista assim, de hipótese diagnóstica. Tá? Veja que a cromoscopia com o índice carmim ajudou bastante. Olha aqui. Esse aspecto aqui, olha, essa irregularidade, né, que seria a linha demarcatória. Isso é muito característico de uma neoplasia, essa borda aqui. A parte de cima, ela não está tão clara assim, né? Ela está meio irregular, está difícil de definir. Mas esse aspecto aqui, se observar numa cromoscopia, realmente há alta probabilidade de ser uma lesão neoplásica. E aí nós fizemos aí o tratamento endoscópico. Aqui eu não tinha o endoscópio com magnificação, então é difícil fazer a delimitação, a ressecção acaba ficando ampla, assim, né? Então, mas o paciente, estou fazendo segmento, não teve novas lesões, nem recidiva local, né? Outro cuidado, ó, esse paciente, eu fiz uma endoscopia, vocês estão observando alguma área alterada? Tem uma área alterada aqui.
Aí eu fiz a cromoscopia e fiz a biópsia. A tipia citoarquitetural que foi dado aqui, o pessoal dá diagnóstico, né? O tipo 2 ou 4 é a classificação japonesa, então poderia, de repente, não ser nada, por isso é uma alteração inflamatória, assim, né? E, em geral, quando eu vejo uma área suspeita e vejo efetivamente que esse laudo aqui, um patologista, né, que nós conhecemos, tal, eu sou tendencioso a abordar endoscopicamente, isso é da minha experiência pessoal, tá? E aí eu convoquei a paciente, aí no controle, na verdade, no segundo exame tinha esse aspecto aqui, né? E aí fica a dúvida, será que eu faço nova biópsia ou já parto para ressecção? Então, é uma dúvida diária, assim, nos nossos casos, né? Então, na minha quê? Então, eu vi a lesão suspeita, não fiz uma biópsia aleatória, eu vi uma alteração macroscópica de uma lesão deprimida, né? Fiz a biópsia, não confirmou, mas fiz o exame, a lesão, a área alterada continua lá, ela tá diferente, né? Isso me chama muita atenção no câncer gástrico. Em pequenos intervalos, o aspecto morfológico muda muito, sabe? Isso chama muita atenção. Então, às vezes, por exemplo, se tivesse nesse estágio aqui, é possível que eu não conseguisse fazer o diagnóstico. Encontrei por quê? Porque eu já sabia do exame anterior, né? Então, tem esse fator também, um pouco de sorte do endoscopista também, né, de fazer o diagnóstico. Então, essa lesão, eu optei pela ressecção endoscópica, fiz dissecção sob mucosa, tá? De repente, poderia ser mucosectomia? Acho que poderia sim também, tá? Fiz a dissecção sob mucosa. Aí, eu vi essa peça. Aí eu tirei a foto da peça e falei, puxa vida, acho que vai ser branca. Pensei, não vai ter nada, porque realmente não tinha grandes alterações, né? Mas aqui veio o diagnóstico do patologista, o Philadelphia Vein, né? Adenocarcinoma bem diferenciado e até com componente indiferenciado aqui, ó, mucinoso e tal, né? Então, esse caso é mais para chamar a atenção que nós médicos ou paciente ou endoscopista tem que ficar seguindo o caso, né? E se tem uma área suspeita, com a biópsia, também com a atipia, com displasia e tal, eu sou tendencioso a fazer o tratamento, porque se fica esperando, né, até porque é uma lesão com componente indiferenciado, né? E, felizmente, essa paciente, exame de controle, não teve novas lesões, nem recidiva local, né? Isso depois a gente pode discutir também, né? E aquilo que eu falei, então, no contexto de uma mucosa alterada, é importante observar se tem alguma alteração, se tem alguma lesão diferente, né? E essa aqui, no caso, ela é diferente, é uma levemente elevada, uma depressãozinha central, né? Então, lesões pequenas, lesão bastante pequena, essa lesão deve ter menos de 5 milímetros, né? 6 milímetros, então, critério de ressecção, de indicação de tratamento endoscópico da escola japonesa em relação às técnicas, então, critério absoluto para mucosectomia ou dissecção submucosa, lesão diferenciada até 2 centímetros, né? Aí eu vejo que no Japão, mesmo lesões pequenas, eles acabam fazendo muita dissecção submucosa. Eu praticamente não vi nenhuma mucosectomia lá, mesmo para lesões pequenas. Até porque lesões pequenas, o R1, o residente que está começando na dissecção submucosa, acaba fazendo as ressecções. Outro fator sempre nós colocamos cerca de 5 milímetros de margem da lesão e cortamos mais 5 milímetros. Então, a ressecção acaba ficando pelo menos 2 centímetros, né? Então, já praticamente fica no limite de uma mucosectomia, né? Então, realmente, eu acho que a tendência é fazer dissecção submucosa mesmo para câncer gástrico, né? Outros critérios de indicação, então, seria dissecção submucosa para lesão diferenciada, independente do tamanho, lesões indiferenciadas até 2 centímetros e lesões com componente cicatricial até 3 centímetros, né? Então, esses seriam os critérios de indicação da escola japonesa, tá? Então, aquele caso, nós fizemos a mucosectomia, ó, lesão pequena, mas veja que a mucosectomia tem essa limitação, né? Embora a bolha tivesse ficado boa, no momento da apreensão da alça, a alça deu uma escorregada ali na parte proximal, ó.
Então, ficou bem, a margem ficou bastante exígua, perdão, a margem ficou bastante exígua, ficou, né, ficou livre, mas ficou exígua. Olha, tinha 4 milímetros. Né? Por isso que a dissecção, a mucosectomia tem essa limitação e dá mais recidiva também. Né? Então, acho que realmente estou de acordo com a escola japonesa de fazer mais dissecção submucosa. Né? Esse paciente nós temos seguido já, até fiz um exame de controle recentemente, não teve nenhuma recidiva local, aí 6 anos de segmento. Tá? Então, essa lesão, olha, chama atenção então também para o diagnóstico, que o endoscopista, quando tem uma atrofia, tem outras lesões de natureza benigna, mesmo assim, nós não podemos descuidar e deixar de procurar uma neoplasia precoce. Eu já tinha neoplasia precoce, um paciente veio fazer gastrostomia endoscópica, né? Até deixei de fazer porque estava perto do sítio da punção, né? Era uma lesão 2C. Então, todo paciente, eu acho que nós devemos procurar até para nós disciplinarmos, né? Para fazer essa busca. Então, aqui tem uma lesão, perdão? Opa. É uma lesão deprimida aqui na incisura. E aí, fica a dúvida, será que faz mucosectomia ou faz dissecção submucosa? Ela está aqui, não tem 2 centímetros, não, tem, sei lá, menos de 1 centímetro, né? Então, é uma topografia difícil de abordar por mucosectomia. Outra coisa, no momento da delimitação, é difícil. Por exemplo, no momento da biópsia, eu acho que a lesão seja essa parte mais deprimida. Mas quando você vai fazer a demarcação para a ressecção, você fica em dúvida, será que a lesão vem até aqui, se prolonga para cá, né? Ficamos muito em dúvida, né? Então, a margem vai ficando mais ampla, né? Então, eu acho que... acho que estava o meu computador aqui. Deu uma travada aqui, pessoal. Opa, agora foi. Então, a imagem está aí? Tá a imagem? Sim, Nelson. Tá bom, tá. Então, nesse caso, olha, eu fiz a demarcação. Olha, inicialmente eu demarquei só essa parte mais central aqui, mas depois eu fiquei em dúvida, ampliei. Então, essa é a grande vantagem da dissecção submucosa. Nós conseguimos ampliar bastante a margem, né? Então, a ressecção, realmente a taxa de recorrência ou recidiva cai bastante, né? Isso aqui é o exame de controle aí, já há 8 anos, né? Então, quais as vantagens da dissecção submucosa? Então, permite ressecções extensas, né? Mesilocalizações desfavoráveis, cádia, incisura, canal pilórico, lesões com fibrose, né? E permite o exame patológico bastante preciso, né? E tem a taxa de ressecções curativas superiores aos demais métodos, né? Então, aqui, uma dupla lesão gástrica, você fazer a ressecção em monobloco, tá? Já estou quase finalizando já. E aqui, olha, esse caso, para ilustrar, eu fiz o diagnóstico dessa lesão elevada. Interessante que o paciente tinha, eu consegui nos arquivos lá, tinha feito um exame no nosso serviço, né? Foi feito por outro colega, e olha como é interessante, né? No mesmo local dessa lesão, que agora é elevada, tinha uma alteração da coloração nessa região, até essa elevaçãozinha, que é exatamente essa parte aqui, né? Então, veja que o diagnóstico do câncer precoce é muito difícil, né? E o que eu observo? Quando a lesão é intramucosa, o crescimento parece que é lento. Então, nós temos essa oportunidade de fazer o diagnóstico, né? Eu acho que tem 1, 2 anos, a lesão fica lá meio quietinha. Mas começou a invadir a submucosa, aí parece que o processo é mais rápido. E também acho que depende de paciente também. Tem pacientes que parece que o crescimento é mais rápido, né? Isso é a nossa percepção. Esse paciente, ele foi em outro serviço, fez lá a mucosectomia. E aí parece que teve recidiva, foi feita uma reabordagem endoscópica, uma nova mucosectomia, e aí, recentemente, o paciente retornou. Eu até lembrava desse caso bem, porque esses pacientes ficam, poxa, cadê o paciente e tal, né? E então, a gente acaba lembrando, assim. Então, pode entrar. E aí, aqui nesse caso aqui, o paciente retornou, porque no serviço onde foi feito o procedimento, a biópsia veio positiva. O paciente me procurou, então veja aqui, então tem uma retração cicatricial, parede posterior do antro,
Aí, nesse tipo de caso, a magnificação é fundamental para identificar a lesão, né? Então, veja que aqui essa região parece ter uma depressão. Aqui, com a magnificação, é possível observar uma linha demarcatória, uma irregularidade nessa região. E aqui, com a magnificação, fica bem evidente, né, a alteração nessa parte aqui. Tá? Então, a dissecção permite o retratamento desse tipo de lesão. Realmente é uma ressecção mais trabalhosa, mas é possível. Aqui nós utilizamos a técnica da tração para apresentar melhor, porque uma área de fibrose é difícil de conseguir um plano adequado, e com a tração ela facilita bastante a dissecção submucosa. Aqui o leito da ressecção, a ressecção foi completa, satisfatória, a lesão ainda restrita à mucosa. E aqui exame de controle, sem lesão residual. Tá? Outro tipo de paciente que nós devemos tomar muito cuidado, pacientes gastrectomizados, né, tem um risco maior, então, paciente que nós devemos examinar com bastante atenção. Então, aqui na parede posterior, para pequena curvatura, e aqui, inclusive, tem uma cicatriz, né, de fechamento da brecha gástrica. Então, olha, luz branca, lesão elevada, aqui com a magnificação, padrão regular, linha demarcatória, e aqui está a lesão, né, padrão principalmente glandular irregular. Né? Vascularização também, mas acho que mais chama atenção aqui um padrão glandular irregular. E aqui nós fizemos a ressecção endoscópica, né? Veja que, como estava na linha de sutura, olha, tinha até grampos metálicos aqui, fio de sutura, foi possível fazer a ressecção completa, aqui os grampos metálicos, né? Ressecção curativa. Então, dissecção submucosa realmente é uma técnica que mesmo em algumas situações adversas, é possível fazer o retratamento. Aqui chama atenção para a ocorrência das lesões sincrônicas. Então, esse paciente, esse diagnóstico dessa lesão aqui, foi encaminhado para a ressecção. E aí, aqui, ó, veja aqui, distal no antro, já dá para ver uma discreta alteração na superfície. Né? E tinha uma outra lesão. Nesse caso, nós fizemos uma ressecção no gastrão, das duas lesões. E aqui nos exames de controle, é importante fazer os exames de controle. E aqui, recentemente, em maio, ó. Maio agora. Cicatriz, e aqui, veja, olha, veja que ela tem uma friabilidade, uma alteração do padrão vascular. E aqui com o LCI, com o BLI, mas veja que com a magnificação é possível observar bem, ó, linha demarcatória, essa região aqui, e um padrão glandular, né, irregular, olha, friabilidade, né, que a gente chama atenção para por essa característica. Lesão, neoplasia, normalmente sangra de uma forma espontânea, que é o padrão vascular bastante alterado. Né? Esse paciente nós iremos fazer no gastrão, mas semana passada o filho me ligou, falou que está com Covid, e infelizmente está um Covid grave. Espero que ela se recupere. Em relação às lesões indiferenciadas, chama atenção para a importância do diagnóstico e da dificuldade. Né? Então, chama atenção nas neoplasias indiferenciadas que dá no estômago trófico, paciente jovem, particularmente nas mulheres, né? E então aqui, ó, uma lesão branca aqui, deprimida ou plana, né? Que é o mais comum da lesão indiferenciada. Então, se a insuflação não estiver adequada, o órgão estiver sujo, nós não temos condições de identificar esta lesão. E nessas lesões muito planas, o indicarmin nem sempre ajuda, às vezes até atrapalha. Ó. Aqui dá para ver, dá para identificar o local da lesão. Aqui com o indicarmin não dá. Né? Então, realmente, esse tipo de lesão é importante observar bem com a luz branca. Ou se vai jogar o corante, tem que observar bem lá as referências para depois encontrar a lesão. Né? Se a paciente foi feito o tratamento endoscópico aqui no gastrão, quem fez a ressecção foi o professor Gotoda, né, do National Cancer Center. E aí vem fazendo segmento, tinha os clipes remanescentes, cicatriz, tá? Sempre com bom aspecto. Só que em 2017, ó, 6 anos depois, quando eu fiz a endoscopia, gozado que, ó, novembro de 2017, né? E 6 meses antes, o aspecto normal da cicatriz, normalíssimo, né? E aqui eu já vi que tinha uma alteração, a biópsia confirmou um adenocarcinoma indiferenciado, tá? E o paciente foi
para uma gastrectomia total. Já faz 3 anos da gastrectomia total. Aí fica aquela dúvida, puxa vida, né? Será que seria melhor ter operado direto ou não? Tem algumas situações que, às vezes, existe uma certa tendência ao tratamento cirúrgico, né, quando é indiferenciado. Eu acho que tem que ser muito rigoroso, né, esse segmento, né? Mas eu acho que, para a paciente, eu perguntei, não foi bom, né? Acho que para essa paciente valeu a pena. Ela falou, não, doutor, foi bom, porque o período que eu fiquei com o meu estômago, minha qualidade de vida foi boa, tal. Então, realmente, para ela, valeu a pena. E a cirurgia foi curativa também. O paciente está bem, está nos exames de controle. A dificuldade do indiferenciado é definir os limites, né? Então, essa lesão aqui, eu fiz diagnóstico. No momento que fiz diagnóstico, achei que a lesão estaria dentro dos critérios de tratamento endoscópico. Mas, se observar bem, sabe, aquilo que eu falei, a gente fica observando as lesões, as fotos, e a gente vai aprendendo, vai tendo um olho diferente para analisar as lesões, né? Então, hoje, eu vejo que essa lesão aqui, né, ela vem pelo menos até para cá e talvez para cá, ó. Até para cá, possível, né? Porque é uma lesão indiferenciada, então ela tem uma alteração da coloração. Então, eu acredito que essa lesão venha até essa região aqui, né? Aqui, na época, nós discutimos o caso, teve um congresso japonês aqui do Congresso Mundial, né? E o próprio cirurgião japonês falou, não, esse tipo de caso a gente opera, congresso de cirurgia, tá? E, efetivamente, nós encaminhamos o paciente para o tratamento cirúrgico, gastrectomia. Aqui, esse caso bastante interessante, eu fiz o diagnóstico em maio de 2018. Achei essa alteração aqui, parede posterior do antro, fiz a biópsia, confirmou um adenocarcinoma indiferenciado. O cirurgião, né, que sempre a gente trabalha junto, e ele me ligou e falou, Nelson, você fez uma endoscopia, deu adenocarcinoma, mas eu acho que é aqueles casos que você tem dificuldade para definir os limites. E aí ele falou, doutor Morimoto, manda de volta que a gente dá uma reavaliada. E bem que ele falou, um mês depois, já não identifiquei a lesão. O estômago estava até bonito, assim, né? Mudou totalmente o aspecto. E realmente eu não consegui identificar o local da lesão. É possível que seja nessa região, né? Tem uma alteração da coloração, mas de jurar onde que é o local, realmente eu não tive essa certeza. E a paciente falou, doutor, eu quero um tratamento. Endoscopia ou cirurgia, mas não gostaria de fazer o tratamento endoscópico e depois ir para o tratamento cirúrgico. Eu falei, olha, eu recomendo realmente fazer tratamento cirúrgico porque eu não estou conseguindo identificar a lesão. E aí foi por uma gastrectomia, eu abri a peça, né, eu tirei essa foto aqui, não consegui identificar a lesão, só depois que com a ajuda do patologista que nós identificamos o local da lesão, né, que é essa região aqui. Mas, assim, lesão indiferenciada, né, teoricamente estaria dentro dos critérios de cura, 1 centímetro do tamanho da lesão, né, e era intramucosa. Mas, realmente, o indiferenciado realmente tem essas dificuldades de nós definirmos os limites, né, com precisão, com segurança. Então, como eu falei, todos os pacientes que chegam para a gente, que é fundamental nós fazermos um bom exame. Esse paciente era um paciente com hipertensão portal, veio para avaliar varizes, e aí, olha, identifiquei essa alteração da coloração, né? Uma alteração muito discreta. E ele teve outros eventos clínicos e demorou um pouquinho para retornar, mas veja que em 7 meses a lesão evoluiu de uma forma bastante significativa. Olha. Era só uma alteração da coloração, mas já ficou mais elevada, mais irregular, né? E nós fizemos o tratamento das varizes e procedemos aí o tratamento endoscópico, né? O paciente desse vai para uma gastrectomia, acho que a mortalidade é considerável, né? De secção submucosa é trabalhosa, mas nada assim demais. Tem uma tendência hemorrágica, tudo, né? Porque os vasos da submucosa são tão dilatados também pela própria hipertensão portal, né? Esse paciente, na época, tinha 84 anos, né? Aqui 86 anos, fiz exame de controle, e ele faleceu por outras causas naturais, ele tem quase 90 anos, né? Até eu liguei para a família recentemente e morreu de outras causas. Então, muito importante que o endoscopista sempre esteja muito atento aí para
Esse aqui é um videozinho só para mostrar a importância do diagnóstico, a importância dos recursos da cromoscopia e magnificação. Então, olha, é um estômago bastante alterado, tem uma atrofia extensa, né? Então, veja que tinha uma alteração ali logo acima da incisura angular, né? Esse tipo de ressecção, nós recomendamos realmente utilizar a magnificação, né, para fazer a delimitação exata. Estômago alterado, olha. Então, a parte inferior é não neoplásico, ali começa a neoplasia. Ó, então, a lesão é essa parte de cá, ó. Aqui é lesão, aqui é não neoplásico. Tem alterações atróficas, né, metaplasia, essa coisa toda. Então, a magnificação é fundamental para ressecar esse tipo de lesão. O diagnóstico também, né, isso ajuda bastante. Mas, como eu falei, o diagnóstico você faz a biópsia e deu positiva ou não. Mas no momento da ressecção, nós devemos assegurar que a margem, a ressecção seja completa. Então, aqui está a neoplasia nesta área aqui. Ó. Nós demarcamos aí fora da lesão. Então, aqui já fazendo a... Oi? Eu gostaria de ficar vendo esses casos a noite inteira, mas a hora já está... Nós já acabamos, tá? Acabou esse vídeo aí, é o último, tá bom? Ainda bem que você avisou, Cláudio, porque eu fico até amanhã falando, viu? Olha aqui, então, faz a incisão total, esse é o último vídeo, só, já acabou, tá? Então, mais para mostrar a importância da magnificação, né, nesse tipo de caso, viu, Cláudio? Tá? Porque senão dá margem comprometida, aí dá recidiva, aí começa a ficar difícil depois o retratamento, né? E a conduta também, né? Acho que vai ficando difícil, tá? Ali tem um sangramentozinho, a gente faz a hemostasia. E aqui a ressecção já completa. E aqui o aspecto final da ressecção. Tá bom? Uma lesão, ressecção curativa também. Então é isso, Cláudio. Desculpa que eu me prolonguei um pouquinho. Excelente. Bem, queria parabenizar Nelson, né? Excelente apresentação e os belíssimos casos que ele nos trouxe. Infelizmente, tem uma certa limitação de tempo, mas você traz uma lição para a gente que, embora você seja uma referência, né, nacional aí em dissecção submucosa, você sempre valoriza o diagnóstico, né? E o diagnóstico eu acho que está acessível para todos nós endoscopistas e é uma parte importantíssima, né? Isso já foi uma mensagem que você trouxe do Japão, né? Se quer tratar, primeiro diagnostique, não é isso? Exatamente. Então, a gente vai abrir agora uns 5, no máximo 10 minutos aí para algumas perguntas, depois vamos ver 2 casos interessantes aqui com o Dr. Vladimir, que eu acho que vai dar margem para alguma discussão. Então, quem gostaria de fazer pergunta ou pelo chat ou pessoalmente, pode começar. Uma oportunidade. Então, o pessoal está tímido, então eu vou começar, viu? Certo. Obrigado, Cláudio. Rodrigo Guedes. Pronto, parabéns pela aula. Rodrigo Guedes é oncologista clínico. Opa, começamos bem, hein? Tá vendo? Para um oncologista clínico, a aula foi excepcional, aprendi muito e vi quão cuidadoso tem que ser um endoscopista na detecção dessas lesões precoces, que realmente mudam o prognóstico do paciente. Eu entendo que as lesões mucosas é muito bem estabelecido a ressecção submucosa, a dissecção endoscópica submucosa, mas as lesões com invasão de submucosa, tem escolas que colocam até como indicação relativa, ou indicação, enfim. Eu queria saber, na sua prática clínica, como você lida com lesões, com adenocarcinomas que invadem a região submucosa e quais são os critérios que você usa de curabilidade endoscópica, Nelson. E parabéns mais uma vez pela apresentação, brilhante. Obrigado mesmo.
Obrigado, Rodrigo. Por isso que logo no começo eu chamei a atenção, porque exatamente para não ter essa discussão, o endoscopista tem a obrigação de achar lesão na mucosa. Né? Lembra que eu falei no começo. Por quê? Que quando começa já, será que invade submucosa? Já começa a ficar complicado. Aí faz ecoendoscopia, não faz. E quando dá, e eu sou assim, eu faço dissecção submucosa, como o Cláudio falou, mas eu sou muito conservador. Eu acredito que o paciente precisa ficar curado dessa doença. Né? A proposta é o tratamento curativo. Não adianta eu fazer uma dissecção a mais ou a menos, tal, porque isso não, né? Mas assim, a gente tem que avaliar o lado do paciente. Então, o que eu vejo? Eu sou muito rigoroso. Quando eu acho que invade a submucosa, eu sou tendencioso a mandar para cirurgia. Aí eu vou avaliar a condição clínica do paciente. O risco, né, o cirúrgico sei lá, 5%, 10%. Olha, então, mesmo que o risco de metástase linfonal fosse 5%, a gente tem que pesar isso bem. Mas paciente jovem, tem uma condição cirúrgica boa, lesão de antro, por exemplo, que é mais favorável uma cirurgia. Agora, lesão ali, pega corpo alto, cardia, aí já eu acho que tem... porque, assim, os guidelines é muito sim, simplista, né? Não vê o paciente, né? Então, eu fixa acho muito, que... né? Exatamente. Ingessa então, o médico. Exatamente, mas não coloca essas variáveis, né? Então, eu acho que realmente a lesão que invade a submucosa, eu sou tendencioso a realmente eu seguir a escola de não ser curativo, tá? A não ser que o paciente realmente... Eu tenho paciente que, sei lá, eu já fiz um aqui no gastrão, paciente com 90 anos, tal, e tinha até invasão linfovascular, tal. Mas o pessoal do ICESP discutiu com família, aquela coisa toda, e optou por fazer o segmento, porque a gastrectomia, para ela, o risco ia ser muito alto. E ela já tinha outra doença também, né? Outras doenças, assim, que acho que era câncer de ovário, de útero, que era avançado, mas estava no status ali de, teoricamente, já um período já. Né? Então, acho que tem que avaliar todo esse conjunto, mas eu estou com você. Eu sou muito criterioso. Se eu acho que invade a submucosa, eu já falo, olha, acho que é mais para cirurgia. Tá? Isso é a minha opinião. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço. E obrigatoriamente bem diferenciado e limitado a 500 micras de invasão, né, Nelson? Lesão indiferenciada, já aquilo, né, além de a indiferenciada, tem uma dificuldade das bordas, né, que realmente bem diferenciada, Cláudia, isso que você colocou bem. E invade submucosa, paciente jovem, eu acho que não dá para ficar brincando, não, porque quando a doença volta com metástase linfonodal, não tem mais o que fazer, porque não é recidiva local, é doença já disseminada, né? Mudou totalmente o estadiamento. E como você falou, Nelson, é muito importante a participação do patologista na equipe. O Igor está aí, nosso líder da patologia aqui da Regional Bahia da Rede, justamente porque a gente recebe muito laudo sem a medição, sem medir o grau de invasão da submucosa em micras, como o Cláudio falou, e a gente fica perdido, tem que pedir para o colega medir. Então, é importante essa união multidisciplinar para que tenha essas definições muito concretas, né? Exatamente. Eu acho que também o endoscopista que faz a ressecção, fixar, né, para permitir que o patologista consiga fazer essa avaliação adequada. Mas essa medição é fundamental. Ok. Então, já que Rodrigo citou o patologista, eu vou pedir para Vladimir apresentar o primeiro caso, que a opinião do patologista vai ser muito útil. Cláudio Alain Rego está com a mão levantada, você viu? Desculpe, Alain, pode falar. Oi, Cláudio. Eu queria também agradecer a Nelson aí a oportunidade de poder compartilhar com a gente esses conhecimentos, e a aula realmente foi excelente. Muito obrigado, Nelson. Eu que agradeço aí. E eu queria colocar o seguinte, o que você colocou aí, o que você mostrou de lesão, a gente vê que muitas vezes são lesões assim, bem sutis e que exigem uma observação muito cuidadosa do endoscopista no sentido de identificá-las, né? Então, assim, a gente tem, obviamente, os artifícios dos aparelhos, das colorações, mas eu acho que, assim, o cuidado durante o exame é essencial para o diagnóstico desse tipo de lesão, né? Como você comentou, um paciente que chega depois de 3, 5 anos de uma lesão dessa que passa imperceptível, ele tem um prognóstico completamente diferente
né, de se a gente identifica a lesão nesse estágio inicial. Então, eu acho que cabe a nós, endoscopistas, realmente ter o cuidado durante os nossos exames. E uma outra coisa que eu ia comentar e que o Rodrigo comentou é essa questão da importância da multidisciplinaridade, né? Então, especialmente da patologia. Nós tivemos recentemente um caso que eu apresentei, Rodrigo, inclusive na sessão de quinta-feira, e que eu tive o feedback depois de uma revisão de lâmina daquela paciente, e que a histologia mudava completamente a programação que foi definida previamente. Então, era uma lesão que aparentemente era restrita realmente à mucosa e que na revisão de lâmina, por uma evolução desfavorável dela meses depois, mostrou que não era nada daquilo. Então, realmente, eu acho que esse cuidado, de maneira geral, faz a diferença, né? Realmente essa integração é fundamental, assim, eu acho que para a condução, para o diagnóstico, né? Então, eu acho que tem que ser, por exemplo, eu sempre mando para os meus patologistas, né? E tem que ter uma concordância, o do que eu acho que é neoplasia, se tiver muito discrepante, que eu acho que ele não é, não sei o quê, eu acho que, né, precisa existir um alinhamento, assim. Né? Hoje, da maioria dos casos que a gente manda, a gente acha que metaplasia, Uhum. se é neoplasia, a maioria, assim, é difícil dar alguma uma discrepância, assim, né? E, obviamente, assim, tem muitos pacientes que eu sigo há muito tempo. Isso foi, para mim, foi um aprendizado. Por quê? Se eu tivesse falhado na detecção, esses pacientes, né, teriam aparecido com uma lesão avançada. Né? Então, tem um local lá que é, sei lá, 6, 7 mil vidas, assim, né, que praticamente só eu faço endoscopia lá. Né? E, infelizmente, caso de neoplasia avançada, sim, só o paciente fica lá 4, 5 anos, assim, sem exame nenhum. Mas até 3 anos, em geral, a gente consegue tratar o paciente, ou por endoscopia ou cirurgia. Isso na minha experiência pessoal, assim. Tá? Essa sintonia é importante, mas por isso que eu chamo a atenção. Se o endoscopista achou que é suspeito e na biópsia não veio nada, a gente tem que, não pode perder o segmento. A gente ou reconvoca o paciente, revisão de lâmina. Eu acho que o que não pode a gente deixar, porque tem algumas lesões que eu observei que em pouco tempo ela progride muito rápido, né? Isso a gente não sabe. O tumor tem vários comportamentos, né? E então tem lesão que a gente tem que ficar em cima do paciente. Uma última pergunta aqui, doutora Fernanda Salles, Nelson. Ela pergunta quando você indica ISD para o tumor indiferenciado. Se você restringe apenas pacientes idosos com comorbidades não aptos para cirurgia, ou se você tem aceita em outras indicações. Eu acho assim, aquele indiferenciado que 2 centímetros eu acho muito, sabe? 1 centímetro ali, local favorável, a gente vai conseguir fazer uma boa dissecção, né? Eu acho que é assim, ter segurança dos limites. Aquela lesão que a gente olha, que você tem aquele branco assim, a gente não sabe onde termina, eu acho que não é uma boa indicação para lesão indiferenciada. Tem algumas lesões indiferenciadas que elas são elevadas, né? Parece um adenominha, assim. Isso eu acho que vai bem. Nesse tipo de caso, eu já fiz alguns casos assim, mas pacientes também já com uma idade mais avançada, né? Mas aí, às vezes, a neoplasia aparece numa parte trófica do estômago, ou na área de transição entre a mucosa trófica e atrófica, né? Nessa região da transição é muito importante observar bem, tá? Mas lesão indiferenciada, paciente jovem, eu não fico muito animado, não. Tá? Ótimo. Então, obrigado, Fernando. Vladimir, então, apresente o primeiro caso. A gente vai tentar limitar a discussão em uns 10 minutos nesse primeiro caso, para sobrar um pouquinho mais de tempo no segundo caso, que dá mais margem para discussão. Com você a palavra, Vladimir. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Nelson. Muito honrado em estar participando dessa sessão com você. Tivemos alguns casos juntos, aprendi bastante e continuo aprendendo sempre com as suas aulas e no dia a dia assistindo também aí pelo mundo suas aulas que você tem dado aí em reuniões no Japão, tudo. Obrigado. Vamos lá, vou dividir a tela aqui, vou apresentar o caso primeiro. Estão conseguindo ver a tela já? Sim, Vlad. Sim. Tá.
Ampliou. Ok? Pronto? Foi. Bom, o primeiro caso é um paciente de 66 anos, sexo feminino, status performance 0, ECOG 0. É um paciente assintomático que foi em uma consulta com ginecologista, sendo solicitado endoscopia e uma colonoscopia de screening. A endoscopia foi vista uma área focal sugestiva de metaplasia intestinal em corpo gástrico, sem comorbidades e sem história familiar de neoplasia. Desculpe pela imagem, mas foi essa imagem que a gente conseguiu de laudo, de exame, tá? Mas eu vou ler aqui, depois vamos ver a melhor imagem em slide seguinte. Então, foi laudado como uma área focal sugestiva de metaplasia intestinal em corpo gástrico, mais bem localizada em parede anterior, incisura angulares. Foi vista essa área focal sugestiva de metaplasia, medindo cerca de 4 milímetros, e essa área foi biopsiada. E o laudo da anatomia patológica foi um adenocarcinoma gástrico com componente de células pouco coesas presente em 25% do material. Tá? Na amostra, trata-se de lesão precoce intramucosa com infiltração apenas de lâmina própria e predominância de morfologia tubular, com menor componente de células pouco coesas. O grau histológico e o estadiamento definitivo depende do exame de material de ressecção da totalidade. Bem, essa paciente foi feito estadiamento, ela foi feita tomografia de tórax, foi feita uma tomografia de abdômen, sem alterações significativas, CA, CA099, CA125, normais. Então, resumindo o caso, é um paciente de 66 anos, com um ECOG 0, feminino, tumor gástrico precoce, 4 milímetros, sem ulceração, invasão angiolinfática foi negativa de material de biópsia, e com componente diferenciado de 25%. E aí a gente pergunta qual a conduta? ISD, ressecção por videogastrectomia. Eu vou passar, que eu vou mostrar a imagem da endoscopia. Essa é a imagem da endoscopia. Nelson, você quer falar um pouquinho sobre essa imagem aí, mais ou menos? É justamente aqui em corpo baixo, próximo à incisura angulares, parede anterior. Essa é um exame pós-biópsia, tá? Esse paciente ele veio para a gente para avaliar e essa foi a imagem já feita posteriormente. Já tinha sido feita biópsia dessa lesão. Então, aquele que eu falei, né, quando tem componente indiferenciado, muda muito, né? Na primeira parecia que era uma depressãozinha com borda bem nítida, né? Nessa lesão, vê que a prega já parece que tem uma retraçãozinha, não sei quantas biópsias foram feitas, mas parece ter uma retração, não sei se tem uma cicatriz associada, isso aí. E, tipo, mais para o corpo, nessa primeira foto, vi que tem uma alteração da coloração, né? Essa região mais para cima também, falei, talvez até um pouquinho mais. É isso que eu acho que quando tem componente indiferenciado, e talvez um pouquinho para baixo ali, aí desce mais, não, aí desce aí, ó. Não sei essa região aí, não sei. Indiferenciar, quando tem componente indiferenciado, não sei se tinha, parece que não tinha anel de sinete, né? Não, células mas pouco a dificuldade coesas. Pouco coesas, né? Isso. A dificuldade é essa, mas a lesão deve ter quanto aí, você calculou, Vladimir? A gente mediu mais ou menos aqui, porque ela tem esse componente que parece um pouco deprimido aqui, né, Nelson? Isso. É o que chama mais atenção, essa área aqui. A gente calculou mais ou menos aqui, uma pinça mais ou menos, 6 milímetros, a gente não considerou muito essa área, consideramos mais essa área realmente deprimida. Tá. Mas né, fica essa dúvida aí. Fica. Acho que, né? E talvez a área de metaplasia tenha sido essa áreazinha aqui, que parece, né? Parece que talvez aqui, ó. Acho que talvez sim. Tenha Exatamente. suscitado alguma dúvida em relação a isso aí. Vladimir, eu gostaria de pedir a ajuda de Igor com relação a esses 25% de componente indiferenciado. O que é que isso representa, se essa lesão é considerada como uma lesão indiferenciada ou se é considerada bem diferenciada porque o componente é menos do que 50%, e até que ponto uma biópsia endoscópica ele pode ser representativo da lesão como um todo. Igor, você está aí?
Estou aqui. Ótimas perguntas, Cláudio. Primeiro, parabéns ao professor Nelson aí, excelente aula. Isso era um ponto que eu queria tocar, Cláudio. Em 2019, tem um consenso da nomenclatura de câncer gástrico, que foi o que é utilizado na OMS de 2020, né? Tentando unificar o que a gente chama de câncer pouco diferenciado. Então, surgiu esse termo de pouco coesas, que agrupam tanto aquela morfologia neodicinete, né, que é mais clássica, quanto células que não têm coesão por causa da perda de molécula de adesão, né, da ecaderina, e se definiu por acima de 90%. Então, quando é um tumor acima de 90% com células pouco coesas, seja neodicinete ou outro tipo, mas que tenha perda de coesão, seja um tumor pouco diferenciado, extensamente pouco diferenciado, né? Acima de 90%, a gente chama de carcinoma pouco coeso, pouco diferenciado. Entre 10% e 90% é o chamado adenocarcinoma misto, que a gente deve laudar assim mesmo, né? Então, tem o predomínio aí de padrão tubular, deve ser uns 75%, e os 20% de componente indiferenciado. Um problema que a gente tem na literatura é que, como essa nomenclatura não era uniforme, isso é recente, né, 2019, então tem alguns trabalhos questionando qual é realmente a importância prognóstica do componente pouco coeso. Um paciente mais jovem, a gente fica preocupado de ser, né, abaixo dos 40 anos, de ter algum componente hereditário, ter mutação, né, de linhagem germinativa, e ele tem um risco ao longo da vida de desenvolver câncer, então uma ressecção local não faria sentido, mas num paciente mais idoso, que tem aí um componente menor indiferenciado, talvez isso não impacte muito significativamente no prognóstico. Eu acho que a gente não sabe isso ainda, que a gente está no ponto de unificar a nomenclatura, que é o que aconteceu agora recente. Vamos ver o que é que vai sair na literatura nos próximos anos. Ok. Cláudio? Sim. Ainda aproveitando o Igor aí a discussão, Igor, diante de uma lesão que pode mista, que tem um componente pouco coeso, componente diferenciado, a gente pode, dentro dessa lesão, ter áreas de indiferenciado e áreas bem diferenciadas. Qual o número de biópsias que a gente tem que fazer para representar melhor essa lesão? Uma biópsia só, 2, 3? Como é que a gente poderia pensar em número de biópsias para que a gente represente a lesão e a gente possa ter essa avaliação mais precisa do tipo histológico da lesão? Perfeito. Não acho que existe essa resposta para a sua pergunta na literatura. Existe uma recomendação da gente fazer pelo menos 2 amostras. Acho que isso é dos trabalhos de metaplasia intestinal, na verdade, de ter pelo menos 2 amostragens de 3 sítios, né, fundo, incisura e amplo, mas não tem um limite inferior. Entra nesse problema que Cláudio perguntou de representatividade. Por mais que a gente faça uma amostragem ampla, assim, está com a lesão de 4 milímetros, né? Então, se você amostrar muito, você vai tirar a lesão inteira. E talvez seja melhor você segurar um pouco a amostragem para dar a oportunidade de fazer uma ressecção endoscópica curativa. Então, a pergunta talvez para avaliar de caso a caso, né? Nesse caso, por exemplo, com uma lesão pequena, você já tem um diagnóstico, você pode oferecer uma lesão, uma ressecção endoscópica curativa, talvez seja melhor parar com poucas amostras. Mas sempre a gente vai ter o problema de representatividade. Você tem uma ideia de o que é a lesão, mas é uma janelinha lá que você está vendo. Perfeito. Bom, então agora para nossos debatedores aí, né, Cláudio? Qual a conduta? ISD, uma ressecção por vida ou guiada por endoscopia ou uma gastrectomia com linfadenectomia? Por ser uma lesão mista, né? Lesão mista. Uma com paciente 25% rígida. de indiferenciado. A rígida com 66 anos. Eu acho que pelo tamanho, né? Eu acho que teoricamente está dentro do critério de indicação endoscópica, né? Para ISD, né? Isso não, seguindo o guideline japonês ali, mas com aquele porém lá de a gente observar bem aquela parte aparentemente suspeita ali, né? Incluindo aquela margem lá, né, Vlad? Não sei. Isso. Luiz Fernando Johnson, você está aí? Estou aqui, Cláudio. Cirurgião, você ficaria confortável com um paciente seu com carcinoma indiferenciado, fizesse um tratamento endoscópico apenas
E uma vez optado por tratamento cirúrgico, se ainda vale aquela regra de gastrectomia total se for indiferenciado ou se isso mudou? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? A aula de Nelson muito boa para mim, que sou cirurgião, inclusive. Surpreendentemente, o que eu vou lhe responder é o seguinte: em relação a essa indicação especificamente, eu acho que ela se encaixa no critério de dissecção endoscópica. Ela tem menos de 1 centímetro a priori, né? Embora tenha um componente misto, mas quando for retirada a peça, a gente vai ter uma noção mais real desse tal componente. E essa discussão na literatura de indicar ou não gastrectomias totais ou subtotais para pacientes com células pouco coesas, ela ainda não é muito bem definida, embora para pacientes mais jovens, com lesões maiores e tal, eu tendo a fazer gastrectomia total, pelo menos oferecer e explicar ao paciente o porquê as gastrectomias totais. Mas nesse caso específico, nessa senhora, a despeito dela ser rígida e tudo mais, eu indicaria a ISD. Além do mais, eu acho que seria interessante fazer, porque, de qualquer sorte, ela serviria até como, entre aspas, um estadiamento. Então, a gente vai saber realmente o tamanho da lesão, se foi tirado com margens livres, qual é o componente vertical e assim por diante. Então, eu acho que daria, sim, para começar com ISD e evitar uma gastrectomia nessa doente. Perfeito. Johnson fez um comentário endoscópico muito pertinente. A avaliação diagnóstica final, a histológica final, é feita com a peça em SD. Só depois que você faz a retirada da peça que você vai ver margens, o grau de diferenciação exato, etc., para ver se foi uma ressecção curativa ou se vai precisar uma complementação por cirurgia. Então, a ISD, além de um papel terapêutico, em alguns casos, ele permite o diagnóstico e a tomada de decisão após a ressecção, né? Continue, Vladimir. E nosso oncologista clínico aí, Rodrigo? De acordo com todos já falaram, inclusive, abri aqui o guideline japonês, ele coloca uma observação predominantemente bem diferenciado. Então, não sei ao certo as porcentagens, mas certamente eles têm uma folga de alguma porcentagem de não totalmente diferenciado, como o Igor falou. E esse caso, com certeza, eu concordo com o Johnson e com todos que falaram, com o Cláudio, com o Nelson e SD. Perfeito. Bom, esse caso ele foi discutido de uma forma multidisciplinar, cirurgião, oncologista, endoscopista, clínico, gastroenterologista, e foi definido justamente por isso, foi definido para uma ressecção endoscópica. Ele veio para mim, a gente fez essas imagens da endoscopia são nossas, e a gente fez a avaliação já preparando a paciente para fazer a ressecção endoscópica. Aqui é aquela imagem que chamou mais atenção, essa imagem mais deprimida, esbranquiçada, que o Nelson já tinha comentado previamente. Corpo baixo, a gente calculou mais ou menos uns 6 milímetros e contamos só com esse componente mais deprimido como o 2C. Só que a paciente ela resolveu consultar outros profissionais e nessa conversa foi definido que ela iria para a cirurgia devido a esse componente indiferenciado presente aí. Então a paciente ela foi para uma gastrectomia parcial com linfadenectomia esse ano em 9 de abril. E o componente de adenocarcinoma tubular do tipo intestinal foi de 3,4 milímetros. Bem diferenciado, infiltrando até a lâmina própria, restrita à mucosa, com invasão geolinfática e perineural negativas, margens livres e 29 linfonodos livres de neoplasia. Então, quando a gente recebeu esse resultado desse anátomo patológico, a gente perguntou, cadê o componente diferenciado que foi visto no material de biópsia? Não tinha esse componente, foi dado como tubular, tipo intestinal, e aí a gente resolveu conversar com o patologista. E aí, antes de passar para a complementação, acho que seria bom ouvir Igor. Igor, isso pode acontecer? Como é que funciona, Igor? Pode acontecer, sim, de ter uma discrepância, especialmente quando é um componente identificado na biópsia. Eu acredito que uma coisa que a gente tem que se preocupar é do patologista não saber dessa biópsia e ter deixado passar um componente, né? Esses carcinomas com célula pouco coesa, né?
que tem uma analogia com carcinoma lobular da mama, às vezes passa como reação estromal, a pessoa pode deixar passar isso e não ter valorizado um componente importante, ainda mais por ele não ser o predominante. Então, isso aí que você falou de voltar a conversar com o patologista, dar essa informação que tinha um componente pouco diferenciado, acho que é importante rever essa lâmina, sim. Tá. Lembrando que nesse momento aqui, que a gente estava aguardando esse laudo, o patologista teve dificuldade de identificar aquela lesão. Porque o cirurgião fez a ressecção e mandou a peça para o patologista sem nenhuma demarcação da área. Uma lesão sutil daquela, inclusive para o endoscopista. Imagine para um patologista que pega uma peça inteira de um estômago com a lesão daquela. Então, aí eu conversei com o patologista, tive que passar informações da localização, ele me ligou de volta, não estou achando, estou tendo dificuldade de encontrar. Depois ele passou, não encontrei, e aí soltou esse laudo. Só que esse laudo aí gerou dúvida, poxa, a paciente poderia ter ido direto para um ISD se tivesse esse laudo inicial. O que levou ela a fazer a ressecção foi justamente esse componente indiferenciado. Então a gente voltou a conversar com ele atrás desse componente indiferenciado. E aí pedimos uma revisão. Aí nessa revisão, esse é o laudo da cirurgia, 3,4, bem diferenciado, sem nenhuma invasão, margens livres. A lesão deprimida, mal delimitada, media 1,4 por 1,5 por 1,4. E de tumor, 3,4. Aqui está a revisão. Aí pedimos a revisão para ele encontrar esse componente diferenciado. Nesse laudo, nesse comentário dele, ele coloca houve aumento da área neoplásica dos novos cortes do bloco de parafina para exame imunohistoquímico, evidenciando-se neste e com auxílio da marcação para AE1, AE3, representação de componente de células pouco coesas, que corresponde a cerca de 20% da neoplasia. Dessa maneira, a neoplasia é melhor classificada como adenocarcinoma misto, 80% tubular e 20% de células pouco coesas. Isso gerou uma certa dúvida, porque houve aumento da área neoplásica, entendeu, Igor? A gente queria discutir isso com você. Quer dizer, houve novos cortes de parafina, não foi vista a lesão toda. Como é que a gente poderia interpretar esse comentário? Perfeito. Explicando um pouquinho de como é o processo, a gente faz cortes de mais ou menos 3 milímetros para caber naquele bloco de parafina, e o corte da lâmina tem cerca de 4 micra, né? 0,004 milímetros. Então, quando a gente desbasta o bloco, a gente pode passar num nível de 1 milímetro, 2 milímetros, que numa lesão dessa, sim, às vezes muda muito. Uma outra coisa que ele está chamando a atenção para essa marcação aí, o AE1, AE3, que justamente pode fazer essa distinção de uma lesão, uma coisa que parece fibroblasto reativo e está lá marcando queratina. Então, é uma coisa que o patologista não interpretou como um carcinoma um pouco diferenciado, deve ter interpretado como outra coisa, e ficou mais evidente na imunohistoquímica. O ponto de aumentar a área neoplásica é do processamento mesmo, a gente não consegue avaliar toda a extensão, e numa lesão pequena isso traz mudança, porque a gente tem fragmentos de 3 em 3, 2 em 2 milímetros no máximo, isso muda à medida que a gente aprofunda o bloco. Na hora de fazer novas lâminas para imunohistoquímica, a gente desbasta mais o bloco, e pode pegar um nível diferente da neoplasia. Isso acontece mesmo. Nelson, o adenocarcinoma misto, ele é considerado como parte do espectro do bem diferenciado, ou qualquer componente assim de células pouco coesas já torna ele indiferenciado? Como é que funciona assim na hora de você tomar a decisão com relação ao tratamento? Então, Cláudio, esse negócio de células coesas, assim, a rigor, eu fui meio preocupado com esse componente aí, sabe? E com frequência vem anel de Sinnett, essa coisa, isso aqui na diagnóstica, sabe? Então, mas aí normalmente eu discuto muito com o patologista, sabe? Esse aspecto aí. Mas quando tem células pouco coesas, eu fico um pouco preocupado, fico meio reticente com esse tipo de fazer tratamento endoscópico. Aí eu vou naquele meio
eu vou meio naquele lá, assim, sabe? Eu manejo como se fosse um indiferenciado, entendeu? Vou lá 2 centímetros, tal, é o meu limite, tá? Eu acho que para endoscópico bem diferenciado de lesões maiores, eu acho que tem que ser bem diferenciado mesmo, sabe? Tubular, esse tipo de coisa. Tá? Excelente. Em relação a essas lesões muito pequenas, quando vai para a cirurgia, Vladimir, normalmente eu faço o quê? O cirurgião pede para fazer uma endoscopia no pré-operatório. Né? Então, a gente faz a demarcação já, com clipe, não com clipe, em geral. Eu uso um clipe e deixo lá, tá? Um pouquinho antes da cirurgia. Isso facilita também para o patologista. Né? E quando faz a cirurgia e eu estou no hospital, às vezes eu vou lá, eu abro a peça e eu faço a identificação do local com um ponto, sabe? Para o patologista identifique a lesão. Porque realmente o patologista também não é fácil, né? Pega aquela peça lá que está ele joga no saco, não estica nada, o patologista e às vezes tem dificuldade para identificar a lesão. Excelente. Perfeito. Eu queria chamar a atenção disso que o Dr. Nelson está falando, que ter alguma marcação ajuda muito a gente. Não é infrequente essas lesões pequenas a gente precisar incluir o estômago todo. E aí uma peça que vai aí umas 30 lâminas, normalmente, né, quando a gente localiza, passa de 200 lâminas, a gente tem aquele mar de coisas para avaliar, fica mais difícil de identificar as coisas quando você tem um número tão grande de lâminas para examinar. Então, se tem uma marcação com tatuagem ou um ponto, um clipe, qualquer coisa que a gente consiga saber o que foi identificado endoscopicamente, ajuda imensamente. Interessante. Acho que esse caso ilustra bem como essa comunicação entre o endoscopista e o Igor e o patologista pode ser bom para os dois lados, né? Facilita a vida do patologista e também pode nos trazer informações adicionais com o uso de imunistoquímica, etc., quando o patologista é provocado. Então, é importante estreitar essa comunicação. Acho que a gente pode, se não tiver mais perguntas, a gente pode passar para o segundo caso, né? Cláudio, boa noite, Emília. Está me ouvindo? Oi, Emília, fique à vontade. Oi, boa noite. Eu gostaria de perguntar ao oncologista, Dr. Rodrigo Guedes, se nesse caso a expressão de proteína RES fosse positiva, o que é que mudaria na conduta desse paciente e no acompanhamento dele e de familiares? Obrigado, Emília, pela pergunta. A expressão de HER2 é uma proteína que é mais comum no câncer de mama, mas também está presente em cerca de 10 a 15% dos adenocarcinomas gástricos. Para fins de tratamento, a gente só usa o anti-HER2 na doença metastática. Na adjuvância, em nenhuma das hipóteses, a gente usa ainda tratamento HER2. E esse caso é um caso muito inicial, é um T1A, então ele não teria indicação em relação a tratamento adjuvante. Em relação a familiar, o que mais importa aí, Emília, é a expressão de enzimas de reparo DNA. Ele tem as 4 enzimas de reparo presentes, então ele não tem instabilidade de microsatélites, então ele não tem o maior risco do ponto de vista de avaliação germinativa, né, de aconselhamento genético a partir dessa imunistoquímica. O HER2, ele não altera a avaliação familiar, ele não tem incidência, não tem relevância na avaliação familiar. Ok, obrigada. Obrigado, Emília. Pode. Vamos lá? Vamos partir para o segundo caso. Bom, é um paciente de 82 anos, sexo masculino, com queixa de regurgitação e plenitude gástrica há mais ou menos 3 meses. Nega perda ponderal e dor abdominal. De antecedentes patológicos, tinha uma história de uma hipertensão e uso de losartana e hidroclorotiazida e cirurgias prévias, um herniorrafia e uma prostatectomia. História de vida, um tabagismo por 40 anos, 2 maços por dia, sem história familiar de neoplasia e um exame físico sem alterações. Foi solicitado, então, para esse paciente uma endoscopia digestiva alta. Essa foi a imagem da endoscopia índice do paciente.
onde foi vista essa erosão em corpo gástrico. Grande curvatura para a parede posterior. Nelson, chama atenção, Nelson, essa imagem aí, na sua avaliação? Poderia passar por uma erosão simples, uma gastrite erosiva, ou algo lhe chama atenção aí nessas imagens aí? Porque assim, a gente está só com a imagem da lesão, mas a mucosa, assim, normalmente quando tem erosões nessa região, normalmente tem várias, né? E não vejo, pelo menos nesse campo assim, não vejo muito, assim, né? Então, e outra coisa, né? Ela é meio caprichosa, parece que aquele negócio da linha demarcatória que eu falei, né? Ela tem um limite bem nítido, assim, a borda é um pouquinho irregular, meio estreladinha, assim. Esse tipo de borda, assim, normalmente chama atenção, né? Eu acho que chama atenção. Na outra, imagem está meio difícil, mas é uma lesão muito suspeita, né? Eu acho que é muito suspeita e o colega que fez o diagnóstico, independente do que seja, eu acho que foi muito bem, tanto nesse caso quanto no anterior, né? Eu acho que realmente mostra, né, um exame feito com bastante cuidado, porque essa lesão passa aí fácil, né? Então, os colegas aí que fizeram estão de parabéns. E a gente observa que o estômago está em condição adequada, né? Limpo, então permitindo que realmente, né? Situação boa, tá? Você A outra realmente... coisa, né, Vladimir, desculpa, a borda um pouquinho elevada, né? Assim, a borda, né? Isso chama essa região aí. Eu acho que isso para tumor me chama bastante atenção, né? Tá? Isso. Desculpa interromper. Vamos lá. Então, o laudo de endoscopia foi uma pequena erosão elevada com 8 milímetros em grande curvatura de corpo médio e foi feita uma biópsia dessa lesão. Tá? Então, o laudo foi descritivo como apenas uma erosão elevada. A biópsia, então, veio adenocarcinoma gástrico de células pouco coesas, predominantemente, e com extensão microscópica lâmina própria e H. pylori negativo. Esse paciente também foi para diante do laudo de adenocarcinoma, ele foi feito um estadiamento, tomografia de tórax e abdômen, sem sinais de metástase e linfonodomegalias. E aí eu pergunto a Nelson, você tem o hábito de solicitar para essas lesões precoces esse estadiamento tomográfico, abdômen total? E aqui eu já deixo também uma pergunta também, se é necessária a endoscopia nesse estadiamento e uma lesão também diferenciada. Normalmente, Vladimir, esses pacientes não são em São Paulo, né, não são meus pacientes. Na verdade, a gente atua só como endoscopista. Então, normalmente, quando tem esse diagnóstico, normalmente é feito toda uma bateria de exames. Eu, assim, normalmente estou acreditando que seja uma lesão precoce, eu acho que, entendeu? A princípio, não seja obrigatório, assim, porque se eu já estou suspeitando que é uma doença, se penso nessa possibilidade, eu já nem avento, já vai para a cirurgia direto, mas eu acho que quando eu indico a ressecção endoscópica, eu tenho convicção que realmente aquilo lá vai resolver o problema do paciente, tá? Mas eu acho que normalmente os clínicos, clínicos, ou cirurgiões, ou oncologistas, acabam pedindo tudo, né? Até porque eu acho que é mais fácil para eu, endoscopista, falar, não, tá, é precoce, não vai ter nada, mas quem vai ter que garantir isso aí depois é o oncologista também. Então, eu acho que está bem indicado fazer esses exames todos. Agora, ecoendoscopia, raramente eu peço. Nesse caso, eu não pediria, Vladimir. Nesse caso, eu não pediria, não. Certo. Rodrigo pede? O que é que você acha, Rodrigo? Como oncologista clínico? Se o tumor é um adenocarcinoma invasivo, o protocolo a gente tem que pedir pelo menos a tomografia de tórax e abdômen com contraste. Se for um adenocarcinoma intramucoso, não. Porque aí não tem chance, né? Mas se for, não tem chance de metástase. Mas se for invasivo, se passa a margem do epitélio, a gente pede sim para o protocolo, mas sabendo com uma baixíssima chance de ver alguma metástase à distância. Perfeito. Então, esse paciente, resumindo esse caso, um paciente de 82 anos,
masculino, ECOG 0, tumor gástrico precoce, com erosão de 8 milímetros com células pouco coesas, predominantemente. O estadiamento não tinha sinais de metástase ou linfonodomegalias. Você indicaria a mesa, então, cirurgia, tratamento endoscópico? Acho que Nelson podemos começar pela endoscopista. Nelson, o que, você acha, Nelson? Cirurgia ou um tratamento endoscópico? 80 anos, essa lesão não é bem delimitada aí pelo tamanho, eu partiria para uma dissecção. Eu acho que sim, né? Essa bordinha elevada, é lógico, assim, essa borda elevada deixa a gente meio assim, sabe? Será que pode ser profunda, tal? Mas eu faria a dissecção até como o colega falou, uma proposta diagnóstica e terapêutica aí, tá? Se vier alguma coisa, alguma surpresa, se tiver uma invasão, vai para o tratamento cirúrgico complementar, né? Então, eu já iria direto para a dissecção submucosa. Rodrigo? Olha, aqui é uma discussão multidisciplinar, porque entra aí, como é menor que 1 centímetro, entra aí naqueles critérios relativos, né? Como o Nelson falou, por causa dessa questão de células pouco coesas. Mas me assusta um pouco a questão de células pouco coesas. Aí é uma discussão multidisciplinar, risco-benefício. Você falou que tem 82 anos. Se for 82 anos inteirinho, tende para um lado. Se for tigrão, tende para o outro. Depende. Seria uma discussão multidisciplinar, com certeza. E Johnson? Eu, contrário a Rodrigo, eu faria o seguinte, mais uma vez, eu faria a dissecção endoscópica. Tem critério, né? Menor do que 1 centímetro, a despeito de ser células pouco coesas, eu faria. E, novamente, a depender do que fosse visto pelo patologista na peça cirúrgica, eu definiria por cirurgia ou não. Até porque eu não acredito que esse paciente que fumou durante, 40, 50 anos, 2 maços de cigarro por dia, seja... exatamente. Não acredito, não. Mas, com 82 anos, dá para a gente fazer um tratamento conservador. A chance desse paciente ter linfonodo positivo é menor do que 1%, então eu faria um tratamento conservador também. E definiria uma eventual gastrectomia também, dependendo da patologia da peça cirúrgica. Perfeito. Esse paciente, ele contrariando, ele foi solicitado uma ecoendoscopia digestiva alta. Foi solicitado e o paciente fez essa ecoendoscopia digestiva alta e, para complicar um pouquinho, essa ecoendoscopia mostrou que se tratava de uma lesão medindo mais ou menos 1 centímetro e que invadia a submucosa, um T1B. Foi dado como um estadiamento um T1B, perdendo a interface com a submucosa. E aí, será que os colegas aí mudam a conduta? Nelson? Acredita na eco? Muda a conduta? Paciente de 82 anos com células pouco coesas, invadindo a submucosa? Você que fez ecoendoscopia? Não, isso aí o paciente veio já com ecoendoscopia. Senão eu não posso bater no ecoendoscopista. Não, a turma é boa, a turma é fera, viu? Senão a gente vai perder o amigo, tô brincando. Eu acho assim, ó. Realmente aquela bordinha elevada é um sinal um pouco suspeito mesmo, né? E pela eco aí realmente parece que a lesão tem uma espessura, né? Embora a ecoendoscopia tende a avaliar como sendo errar para mais, né? Mas a lesão é pequena, agora não sei, mas eu acho que invadia quanto na submucosa? Ele falou aqui, perdia só. A princípio seria uma coisa superficial, né? Ele fala que perde a interface com a submucosa. Eu acho que eu manteria a minha conduta, assim, tá? Mas aquele aspecto realmente pode vir surpresa, assim, tá? Mas é importante saber que a ecoendoscopia avalia mais, né? Mais para hiperestadiamento, assim, né? Bem mais profundo. Não sei, eu manteria a minha conduta. Não sei se os colegas aí, cirurgião, oncologista. Alguém muda? Rodrigo ou Johnson mudam a conduta diante dessa ecoendoscopia ou mantém? O lado bom de seguir com a dissecção endoscópica é realmente ter um estadiamento real, né? E para aí tomar a decisão. Então, como eu falei, na verdade é uma decisão multidisciplinar.
mas se existe um entusiasmo em relação à ressecção endoscópica com a dissecção endoscópica com um grau de segurança, vamos seguir e, a partir do resultado da dissecção, a gente discute próximos passos. Perfeito. Como o Nelson falou... Eu concordo plenamente com o Rodrigo. Eu acho que a dissecção endoscópica ela tem um baixo risco. A gente vai ter uma noção melhor da lesão. Se realmente for uma lesão mais profunda do que aparenta ser, aí sim eu indicaria a gastrectomia parcial. Isso, logicamente, é depender do paciente, né? Eu não conheço paciente. Se for um paciente fit que suporte o tratamento cirúrgico, sim. Perfeito. Como o próprio Nelson já tinha falado, a ecoendoscopia termina superestadiando mais a lesão do que subestadiando, né? Então, tem um componente, todas essas lesões neopláticas tem um componente inflamatório, que pela ecoendoscopia, às vezes, é difícil de diferenciar o que é tumor e o que é inflamação no tumor. Então, termina superestadiando esse diagnóstico. Bom, então, isso aqui a gente já foi discutido, foi mantido o tratamento endoscópico, mesmo diante da ecoendoscopia invadindo a sua mucosa em um tumor de células pouco coesas. E aqui cabe também a discussão, faria uma mucosectomia ou ISD, Nelson, nesse caso aí? A lesão ISD, né? Eu acho que, principalmente quando tem essa suspeita, né, Vladimir, será que invade e tal? A dissecção vai num plano mais profundo, a margem a gente pega com uma margem maior. Eu acho que esse tipo de lesão, a dissecção submucosa vai bem, né? A não ser que fosse na grande curvatura do corpo, assim, onde a dissecção realmente é um desafio, né? Nesse local aí, não é assim, tá meio para a parede posterior, é um local que dá para fazer uma dissecção, um local não é tão ruim, né? Se tivesse mais ali para grande curvatura, já começaria difícil. Mas ali acho que uma dissecção vai dar para fazer com segurança. Acho que até um caso que nós fizemos, né, Vladimir? Acho que um dos primeiros casos que a gente fez aí na Bahia, né? Não foi? Era essa localização aí, parede, né, posterior, do hospital, como é que chamava? Espanhol, hospital é isso, Espanhol, né? Isso, exatamente. Exatamente. A mesma localização. Acho que foi a primeira dissecção da Bahia, eu acho, não foi, não? Foi, exatamente. Tá? Memória boa. 2010, acho que foi 2010, mais ou menos. Faz um tempinho. Acho que o hospital abriu, fechou já, não sei, fechou, né? Terminou fechando, então, exatamente. Isso aí. Só para poder... Como ISD é um procedimento que requer um treinamento maior do endoscopista, tem vários colegas que não fazem ISD e fazem a mucosectomia. Então, só para critério, até quanto ele poderia aventurar fazer uma mucosectomia de um tumor gástrico precoce? Você acha, Nelson, que seria seguro se fazer uma ressecção? Eu acho que depende da localização, Vladimir. Por exemplo, grande curvatura, como eu falei, a mucosectomia é mais favorável, né? Assim, até. Mas aí, de repente, uma técnica híbrida vai muito bem. Agora, a grande curvatura do antro, a mucosectomia vai bem também, porque e tamanho, a gente consegue colocar bem alto. 1 centímetro? Quanto? Até 1 centímetro? Eu acho que, então, se for na grande curvatura do corpo ali, acho que até 2 centímetros você consegue pegar bem, eu acho. Né? Porque a alça sai numa posição favorável, a injeção fica, né? Se a injeção fica boa, eu acho que você consegue tirar. Agora, pequena curvatura do antro, às vezes você não consegue posicionar, não consegue colocar bem a alça, então acho que depende do parede posterior do antro. É um local difícil para alocar a alça ali, né? Então, alça escorrega, né? Alça escorrega, eu acho que é muito... depende, assim, muito caso a caso, assim, eu acho. Mas acho que 1 centímetro, acho que é um tamanho para mucosectomia. Razoável. Bom, então esse paciente está aí a imagem, veio para a gente avaliar e fazer a ressecção endoscópica. Essa é a imagem da endoscopia, Nelson, olha ela aí a imagem. Você acha que aqui pode ser células... hiperplasia foveolar, que é a área realmente regenerativa, o tumor estaria mais ou menos nessa área. O que é que você acha, Nelson? Então, vê que interessante, né? Porque esse tecido parece ser regenerativo. Se fizer uma biópsia, é até possível que não venha nada aí. E daí, foi pós-biópsia, né? Aqui foi pós-biópsia. Pós-biópsia, então. E aí tem um tecido regenerativo. Talvez a lesão na superfície tenha só nessa foto azul, de baixo, com o índice carmim, nessa parte deprimida só.
mas essa parte que está nessa foto de cima aí parece só inflamatório, aí é... Isso, né? Talvez aqui, né? Uma areazinha aqui, né? Aí eu Neoplásica acho aqui, que, né? se biopsiar aí, acho que venha tumor, pode ser que sim, mas se biopsiar outra parte, se for superficial, talvez venha só em tecido inflamatório. Acho que por isso que é importante, né? Eu falo assim, às vezes fica fazendo o segmento, biopsia aí, vem inflamatório, e passa 2, 3 anos, quando o paciente volta, tem uma lesão avançada, né? A gente já viu o caso assim, né? Então acho que muito atento. Se tem uma lesão endoscopicamente suspeita, a biópsia também já mostrou que é um tecido alterado, eu acho que vale a pena tratar com a proposta que foi muito bem colocada aí, diagnóstica terapêutica. Tá? Mas se tratando de um componente desse pouco coeso, indiferenciado, onde ele tem um crescimento mais infiltrativo, né? Mais pela submucosa. Então, às vezes, superficialmente, ele está regenerado, mas está infiltrando pela submucosa. Então, ele foi para a ressecção, feita a marcação, feita a incisão. Durante a ressecção, a gente observou aqui, nessa margem aqui, um pequeno orifício. Foi feita a clipagem, terminou-se a ressecção. Está aí o orifício, foi feita a clipagem. A peça, a área tumoral mais ou menos nessa região aí. E a gente observou, no pós, o paciente começou um pouco com dor abdominal, o exame demorou um pouquinho devido à dificuldade de localização técnica. Dor, a gente achou que pudesse ser um pouco de retenção de gás, e a gente resolveu tomografar e viu esse volumoso pneumo peritônio. A gente fez uma drenagem percutânea, a gente colocou um gel com 16, conseguimos retirar esse pneumo peritônio. O exame não foi feito com CO2, se fosse com CO2 não estaria com esse pneumo volumoso, foi feito com o gás normal. E a gente fez antibioterapia, um jejum de 48 horas, o paciente evoluiu super bem e foi dado alta. E no laudo anatopatológico veio adenocarcinoma um pouco coesivo, com fenótipo de células em anel de Sinnett, a medida da neoplasia 1.3 por 1.1, o grau histológico pouco diferenciado, a neoplasia infiltra até a submucosa. Então, dentro da medida de ressecção, menor que 2 centímetros, pouco diferenciado, porém filtrando até a submucosa 400 micrômetros. Sem invasão linfática, sem invasão perineural e as margens laterais e profundas livres de neoplasia. Então, esse componente de invasão submucosa de 400 micra, Nelson. E aí, agora, diante desse laudo anatopatológico? A rigor, ele precisa de cirurgia, né? A rigor. Aí acho que a coisa que o Dr. Rodrigo, oncologista, falou, acho que avaliar o conjunto, né? Teve um paciente que eu até mencionei, 90 anos, tal, que ficou, o pessoal do ICESP optou pelo segmento, né? Aí acho que aquela avaliação em conjunto, com a família também, né? Porque acho que... Mas a rigor é cirurgia, não é, Rodrigo? Concordo com você, Nelson. Na verdade, pelos critérios, você vai para até 500 micras se for do tipo bem diferenciado. Isso, não é? Exatamente. Então, como é um pouco diferenciado, célula de Sinnett invadindo a submucosa, o coração palpita muito para completar a cirurgia, com certeza, para tratamento oficial, já que a medida de 500 micras é para tumor bem diferenciado. Exatamente. Perfeito. E aí? Aqui está a peça para Igor avaliar. Igor, tem algumas imagens aí da patologia para você. Perfeito, está muito bem representado, né? Esses cortes que você mostrou anteriormente, né? É o que a gente faz com aquela peça, aquele posicionamento que você fez de colocar numa base de cortiça, de isopor, fixando com taxinha, com ponto cirúrgico, com alguma coisa, é o que vai fazer a gente ter lâminas histológicas de qualidade, e cada uma dessas corresponde a mais ou menos 2 a 3 milímetros de espessura de corte, né? Então a gente está vendo um corte mínimo de 4 micra, mais ou menos, a cada 2 milímetros. E aí a gente consegue dar todas essas medidas. Essas medidas são feitas com a régua de Breslow, né, que é usada mais frequentemente para melanoma,
e com isso que a gente tem uma medida microscópica precisa, com aquelas características todas que foram colocadas no laudo, né? Qual é o tamanho da lesão, distância para as margens radiais e profunda, e o nível de extensão aí para a submucosa. Uma outra coisa, volta um pouquinho na foto anterior, Vlad, por favor. Essa imagem? Isso, exatamente. 500 micra é mais ou menos o terço superior da submucosa, né? Então é o SM1. Que esse caso aí já fica um terço ali muito no limite, né? Assim, se fosse um tumor muito bem diferenciado, como vocês estavam comentando, né, Nelson, Rodrigo, até a gente poderia levar isso em conta, mas nesse caso ele está muito na marca do pênalti para não indicar cirurgia, né? Porque se a gente considerar que foi até a profundidade da submucosa, isso daí está um terço para metade de infiltração. Acho que a gente tem que considerar como uma infiltração significativa de submucosa. Pode passar adiante, acho que é isso mesmo. São as células anel de Sinnate, né? Quando as células anel de Sinnate, a gente não vê nem todas as células anel de Sinnate. Algumas, elas não têm a morfologia de anel de Sinnate, mas são essas células soltas, que não formam glândula, que é um tamanho de célula que não seria um fibroblasto, um linfócito, né, que é evidentemente uma célula epitelial neoplásica, mas não forma nenhuma estrutura arquitetural, né, não forma túbulo, papila, etc. Então, mesmo que ela não seja anel de Sinnate, eu acho que o mais importante é a extensão disso. É a gente ter mais de 90% de células que são sem coesão, seja com anel de Sinnate ou não, mas que entram nesse grupo da OMS de carcinoma com células pouco coesas, né? Então, agora que eu acho que a gente vai ter condição de identificar esse grupo, né? Não ser, os carcinomas mistos não estarem contaminando esse grupo, e esse caso que é praticamente todo de célula pouco coesa, com certeza deve ter um prognóstico pior. Aí a extensão da submucosa, com mais detalhe, né? Isso. Bom, então esse paciente foi para a ressecção, nós seguimos esse paciente, após 3 meses da ressecção, fizemos um controle endoscópico, foi visto já uma cicatriz na região da ressecção, foi feita biópsia nessa região, onde veio apenas uma gastrite crônica discreta, sem evidência de atividade H. pylori negativo, e 15 meses após a ressecção foi feito um novo controle endoscópico, onde foi visto também só a área cicatricial nessa região, e o controle também tomográfico, também a ausência de linfonodomegalia e metástase nesse paciente. O paciente, ele definiu que ele não queria ser operado. A gente conversou com ele, devido ao critério de não cura endoscópica do tratamento, esse paciente teria indicação realmente de uma ressecção cirúrgica, uma complementação cirúrgica, devido a esse componente submucoso de células pouco coesas, né? Então, o paciente, a indicação seria cirurgia complementação, mas ele não quis ser operado e a gente vem mantendo o acompanhamento dele. Até agora, está estável, sem sinais de recidiva local e com ausência de linfonodomegalia e metástases à distância. E a gente vai manter... Eu queria, Vladimir, aproveitar que você passou esse segmento bastante interessante, né? Porque quando a gente fala no componente submucoso, a gente aumenta o risco de linfonodo positivo para em torno de 20%, né? 10% a 20%, a depender aí do... Então, a gente fala de um paciente que tem 82 anos, com 80% de chances de não ter linfonodo positivo, com uma característica histológica de células pouco coesas, que responde mal também à quimioterapia, né? Rodrigo pode falar um pouquinho melhor disso. Então, eu confesso a você que se eu estivesse na posição dele, eu faria a mesma escolha. Eu não me operaria também. Né? Agora, eu acho que isso tem que ser muito bem discutido, ser colocado todas as possibilidades, porque a possibilidade real de linfonodo positivo é em torno de 10%, 20% nessa situação específica. Então, assim, a radicalização do tratamento, às vezes, não é necessariamente o melhor para o doente. Né? A despeito de eu achar, se ele fosse um paciente jovem, mais jovem, 20 anos, 15, 10 anos mais jovem, acho que ele sim iria para a cirurgia, ou pelo menos a gente tentaria forçar essa indicação cirúrgica. Mas na situação dele com 82 anos, eu confesso a você que eu concordo com o paciente nesse caso específico. Bom comentário. Na verdade, a gente está
comentando aqui os guidelines, mas tudo isso tem que ser discutido com o paciente realmente. A chance é baixa de ter. O problema é quando tem. Aí persegue a gente. Aí a gente tem que realmente mostrar, botar na mesa as chances. É inesquecível quando você perde um paciente quando vai para a cirurgia. Eu perdi uma paciente que foi para a cirurgia de cólon, por causa de adenocarcinoma em pólipo, que teria uma chance percentual de ter um linfonodo positivo. Ela foi para a cirurgia, complicou e faleceu, e a peça veio sem cirurgia, sem doença. Né? Ela estaria tratada com e foi uma fatalidade, foi um infarto no pós-operatório, enfim. Mas poderia poupar, né? Então, na verdade, é botar na mesa e discutir com o paciente as porcentagens, mas sempre deixando claro dos 20% lá que pode vir a ter doença à distância. Comprometimento linfonodal, melhor, perdão. Rodrigo, até agora a gente tem feito esse segmento. Como você faria? Um paciente de 82 anos que ele não quer operar. Manteria um segmento ou não? Não precisaria mais fazer tomografia de tórax e abdômen? Como é que você faria um segmento de um paciente desse? Não, se ele invade submucosa, tecnicamente, ele é um estádio 1, ele é invasivo, né? Ele é um T1B. Tecnicamente, isso. Sim, a gente tem que seguir. A chance é baixa de ter algum tipo de metástase pelas curvas do AJCC, mas tem que seguir. Eu flexibilizaria, varia anual ao invés de semestral, e alternaria com ultrassom para diminuir radiação, enfim, mas tem que seguir. Perfeito. Vlad, oi. Eu tô vendo aqui nessas imagens que a lesão ela tende a ir para a vertente aí, da grande curvatura, né? Isso. E esse paciente apresentou uma microperfuração durante o procedimento. Eu que já vi, Nelson, num curso ao vivo, num paciente que tinha uma lesão de grande curvatura, optar por uma terapêutica híbrida, né, de fazer a incisão ao redor da lesão e depois usar a alça. Eu queria ouvir a opinião dele com relação a como evitar essa complicação aí, o que é que ele sugeriria? Então, assim, quando esse caso acho que foi no Enel, não foi? No ICESP, né? Foi, né, Cláudio? Então, quando é lesão de grande curvatura, principalmente quando vai para alto ali, região do fundo ali, essa região é difícil. Por quê? A gente não consegue aproximar nessa região, assim, sabe? Então, naquele caso, não sei se você desde o começo, eu já falei, olha, esse caso aqui é um caso difícil, né? Talvez eu tenha que recorrer ao híbrido. Eu já falei antes, porque curso ao vivo a gente já tem que falar antes, né, Cláudio? Porque no meio do procedimento fala assim, não sei o quê, o cara fala, pô, agora apertou, fica dando desculpinha e tal. Então, eu já falei, esse caso aqui é difícil, estou aqui com gastroscópio, estou até com colonoscópio aqui, porque é possível que em algum momento eu não vou conseguir acessar mais a lesão. Aí, o que eu fiz já? Eu demarquei, fiz a incisão total, dissequei um pouquinho o entorno, aí o estômago vai distendendo, chega uma hora que você não consegue aproximar mais. Aí eu passei o colonoscópio, aí consegui dissecar um pouquinho mais, injetei e passei a alça, né? Porque se prosseguir ali, perfura, né? Então, eu acho que é muito importante. Então, sim, importante durante o processo a gente já avaliar, olha, aqui vai ser incisura angular é outro local difícil. Durante a dissecção, a coisa vai distanciando, depois você não consegue acessar mais, o aparelho não chega mais, né? Então, aí acho que assim, e esse dia a gente aprende mais com a dor do que com a glória, sabe? Então, é caso a caso. Acho que caso a caso que a gente vai... Mas essa região, aquele que eu falei, aqui realmente está indo para grande curvatura aí, né? Então, é uma região que é trabalhosa. Por quê? Porque quando sangra, e aí o sangue escorre exatamente ali onde perfurou, né, Vladimir? Isso. Perfurou para grande curvatura. E é onde tem vasos também, onde sai o cirurgião está aí para confirmar, os vasos saem dessa região aí, né? Entra nos perfurantes. Então, é uma região muito difícil de trabalhar mesmo. Né? Mas ficou boa a solução, a resolução endoscópica foi super boa, né? Tanto é que o paciente evoluiu bem. E é capaz desse paciente, acho que não vai ter nada mesmo, eu acho que está certo, acho que eu também, quando é paciente idoso assim, eu falo, olha, a rigor tem indicação cirúrgica. Aí o paciente fala, doutor, mas eu não insisto muito, não. Porque realmente, eu já perdi paciente também, assim, que eu não fiz dissecção submucosa, foi para cirurgia e evoluiu mal, né? Então, quando a gente indica uma coisa ou não indica,
a gente também fica meio assim, porque quando dá errado no cirúrgico, a gente também se sente meio assim, né? Puxa vida, será que eu fui? Porque passar bola é fácil, né? O duro é a gente assumir o caso e falar, não, vamos fazer e tal. Porque se falar assim, não, tudo que é difícil a gente não vai fazer, né? Tem algum risco. Então, é muito difícil a decisão, igual do colega oncologista, né? Vai falar, não precisa fazer, não. A rigor é isso. E aí o familiar tem que decidir também, mas o familiar é leigo, né? Então a gente tem que dar também um suporte, não sei, mas é uma situação bastante difícil, né? Uma responsabilidade que a gente tem que assumir também. Ok. Então, alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Então, eu acho que a gente podia passar a palavra novamente para Alan Rego, para ele finalizar a sessão. Eu gostaria de agradecer mais uma vez que Nelson aceitou o convite. Foi realmente uma sessão muito proveitosa, excelente. Foi uma noite memorável. Muito obrigado, Nelson. Exagero. Eu acho que realmente nós só temos a agradecer mesmo, Cláudio, a Nelson, a todos os demais participantes, pela disponibilidade, pela troca de conhecimentos aí que nos proporcionaram. E agradecer também aos participantes e já deixar aí o link